E agora a gente recebe para nossa entrevista a Eneida Cury, presidente do Sindicato dos Bancários de Santos e região. Vamos falar aí da reorganização do Banco do Brasil, pode resultar em muitas demissões pelo país e também aqui na Baixada Santista. Roda a vinheta, Thay. Bom dia, Eneida. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao Manhã RBA Litoral. Bom dia, Tânia. Obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, né? Eneida, no último dia 11 foi anunciado aí um plano de reorganização do Banco do Brasil, né, anunciando o fechamento de agências em todo o país, inclusive aqui na região, e no balanço 5.000 pessoas podem ficar desempregadas. Queria que você comentasse sobre esse plano, né, o que pode aí acarretar para a categoria e também para os usuários do Banco do Brasil. Sim, na esteira já de 6 anos, 5 anos, essa já é a 4ª reestruturação, né? Nós percebemos que a tendência é o enxugamento do Banco do Brasil, e esse enxugamento, ele se dá, na verdade, acabando com as agências físicas, praticamente isso, acabando com o atendimento ao cliente. E uma maneira de redução dos funcionários é lançando o plano de demissão voluntária. Mesmo que as pessoas se demitam, elas saiam aposentadas, não há a ideia de recomposição do quadro. Então, nós tivemos de 2013, nós tínhamos 112 mil funcionários, hoje nós estamos com 92 mil e se 5 mil saírem, então vai para 87 mil. Né? A Caixa Federal também está com 85 mil, também é um banco muito importante que tinha mais de 100 mil funcionários. Isso se reflete na sobrecarga de trabalho aos trabalhadores e trabalhadoras que permanecem, porque são eles que vão atender e ficar com as metas, com atendimento ao cliente, com os problemas, com os usuários, e se reflete também, tem como consequência a piora do atendimento ao cliente, porque é só dar um exemplo, né, um exemplo aqui em Santos. Aqui em Santos nós temos a Agência Santista, que fica na Dom Pedro, na Rua Dom Pedro, e temos a Agência Santos, que fica na 15 de novembro. A Agência Santista vai fechar, né? Mas a Agência Santos ganha uma vaga apenas, um funcionário. Então, todos os outros funcionários estão concorrendo para outros lugares, onde tiver vaga, que não tem vaga, né? E aqueles clientes da Agência Santista vão ser atendidos aonde? Na Agência Santos, que vão estar com aqueles clientes originários, usuários e mais os da Santista. Então, não pode haver uma melhora no atendimento, uma eficácia, uma rapidez, né? E o banco, aqui na região, nós teremos o fechamento de 2 agências, uma é posto de atendimento, que fica ali na Epitácio Pessoa, é um posto, não é? Existe uma confusão, porque existe a agência Boqueirão, que fica também na Epitácio, essa fica perto da Conselheiro Neves, mas existe um posto de atendimento que fica ali na esquina com o Canal 5. Esse posto vai fechar, e vai fechar também a Agência Santista. Nós temos aqui na nossa região cerca de 50 pessoas que estarão em excesso, perderão os seus cargos, ou os escriturários que terão que se remover para outras cidades, né? E isso se reflete no atendimento e na sobrecarga, né? E fora o assédio, porque já com 4 reestruturações em 5, 6 anos, significa que todos pensam, bom, pode ser a minha vez, né? Aí a insegurança, ela toma conta de todo mundo. E é isso
no país afora. São 361 pontos de atendimento que serão fechados entre agências, postos, escritórios de negócio, e 5 mil pessoas que serão, na verdade, demitidas, porque é uma demissão, ela sai aposentada, nem sempre com com o que poderia sair, né, com teto, com um salário correto, ela acaba saindo de qualquer jeito, há uma diminuição de salário, e a gente percebe ao longo dos anos um aumento. Por exemplo, em 2013 eram 500, fizéssemos uma conta de quantidade de clientes por funcionário, cada funcionário atendia 500 clientes, né? Hoje passa para 700. Isso sem contar com o fato de que nem todos os funcionários, os 92 mil, atendem os clientes, né? Existem muitos setores no banco, milhares de funcionários que não têm como função o atendimento direto ao cliente. Então, já sai para mais de mil. A sobrecarga de trabalho muito grande, a produtividade, nesse tempo, querem uma produtividade maior, e nós temos, então, uma perda da função social do banco público, né? Muitas agências vão ser fechadas em cidades do interior, onde só havia aquela agência do Banco do Brasil, ou seja, é uma função social do banco público atender a população brasileira, vai deixar de ser cumprido isso, vai ter um correspondente bancário qualquer, né, para atender. E a gente vê que isso está numa linha de desmonte do Banco do Brasil, assim como outras entidades públicas que estão sob a gestão de ultraliberal, que quer, na verdade, privatizar tudo. Já faz parte de um projeto, né, Eneida? Eu queria até que você falasse sobre esse plano de demissão voluntária, que não é tão voluntária assim. De repente, o trabalhador ali, ele não fica sem alternativa, não é verdade? Exato. Porque funciona assim, nós temos tantos cargos, e esses cargos vão perder tantas pessoas, né? E aqui, por exemplo, na região não tem vaga a princípio. Então, a pessoa que já tem uma certa condição de sair, mesmo que não pretendesse sair, porque não era viável, não tinha uma aposentadoria integral, ela se vê obrigada, porque ela não sabe o que vai acontecer com ela, porque se ficar em excesso, por exemplo, os escriturários não conseguirem vaga, eles podem ser removidos compulsoriamente. O banco, ele alterou as instruções, os normativos internos, para permitir que um escriturário, por exemplo, que é a base da pirâmide, que é o que menos ganha, seja removido compulsoriamente. Então, devido a essa insegurança, você tem família, tem marido, tem filhos, todos trabalham, né? Na verdade, você não pode simplesmente, agora vou lá, não sei para onde, é uma dificuldade. Então, as pessoas, e o que eu percebo, algumas que estão querendo sair, exatamente tem esse motivo, né? Não vão conseguir conciliar a vida familiar com um trabalho fora daqui. Então, elas são forçadas a saírem. E, com certeza, saem com menos benefícios do que se elas saíssem no tempo correto, né? Sim, antes da gente passar aí para a próxima pergunta, vamos ler os comentários aqui da participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Taigo, por favor. A Cidinha está desejando um bom dia para mim, para Pardal e para a Eneida. Bom dia, Cidinha. Muito obrigada pela audiência. E ela fala que o Sindicato dos Bancários, lugar de resistência, né, que completou 88 anos e tem à frente a Eneida, agora na luta contra o desmonte do Banco do Brasil. Elogiando aí a sua atuação, Eneida. O Fábio Couto, bom dia. Eneida, quantas agências na Baixada serão atingidas por essa reestruturação? Acho que você falou que são 2, não é isso?
Na Baixada? Duas agências, vai ser em São Vicente criada uma, na verdade era posto de atendimento, já era agência, veja como as coisas são feitas, né, ao calor, não existe um planejamento de fato. Essa agência em São Vicente, que é a Presidente Wilson, ela era uma agência, na última reestruturação virou um posto de atendimento, perdeu cargos, perdeu gerente, perdeu gente, e agora vai virar novamente uma agência. Ou seja, as pessoas têm que sair, têm que se deslocar, e no final de tudo ainda volta, ainda tem vaga, né? Você vê que é uma falta de planejamento. Então, essa vai ser criada, e duas agências que eu já falei, do Epitácio e da Santista. Ok. Eneida, na semana passada, o Sindicato dos Bancários, ele organizou aí várias manifestações, a gente tem imagem aí que o Taigo vai colocar na tela, né, contra essa reorganização, essa reformulação promovida aí pelo Banco do Brasil. Já teve algum aceno aí das autoridades para discutir novamente essa situação? Olha, como a reestruturação ela é nacional, a resposta tem que ser nacional. Se houver negociação, tem que ser nacional, né? Então, não existe solução local. Existe, às vezes, um dano menor que você consegue fazer um ajuste para um ou outro, para as pessoas, mas, assim, uma redução de danos. Mas a negociação tem que se dar em nível nacional. Por isso, a Comissão de Empresa do Banco do Brasil é o nome que nós damos para os nossos representantes do banco, trabalhadores que negociam com o Banco do Brasil. A gente chama a Comissão de Empresa do Banco do Brasil. Chamou esse dia de luta nacional, então todos os sindicatos, todas as bases fizeram alguma manifestação, né, paralisações, atividades, né. O nosso sindicato, ele retardou a abertura do prédio da 15 de novembro e fechou também, retardou a abertura da Santista, que vai fechar, né, da Dom Pedro. O prédio, ele tem diversos setores ali, né, tem a agência varejo, tem uma agência empresas, tem 2 escritórios de negócio que atendem também aos clientes, tem o jurídico, tem o departamento que cuida dos caixas, então é um prédio muito grande, com muitos trabalhadores, então é muito significativo e simbólico esse retardo, essa atividade de retardamento da abertura, né, das atividades do prédio. Bom, e aí todo o país fez. Hoje, vamos estar fazendo um balanço das atividades e montar um cronograma do que é possível ser feito. Por enquanto, não houve aceno do banco para se voltar a uma negociação. Na verdade, o banco ele mostrou, fez a apresentação dessa reestruturação para a Comissão de Empresas, dizendo que era uma apresentação, mas que não estava aberto à negociação. Agora nós temos esse fato novo aí, com a demissão ou não do presidente do banco, né, do André Brandão, mas nós temos que, assim, eu tenho que esclarecer que a possibilidade dessa demissão, o fato do governo, do Bolsonaro não ter gostado dessa reestruturação, não é porque ele está se preocupando com as agências que vão ser fechadas, com o atendimento ao público, com a função social do banco, com as pessoas que vão ser demitidas. Não se trata disso. E, está muito claro que ele está numa fase de avaliar apoio político para a eleição do presidente da Câmara. É isso. Então, esse desgaste político junto aos prefeitos, que pressionam os deputados e a população, não é interessante para ele, que está aí à beira de uma eleição para a presidência da Câmara. Se essa reestruturação tivesse sido feita logo após, ele não estaria se importando, né? Veja, Tânia e ouvintes, um presidente, um governo, e um presidente que demonstra descaso com as mortes, né?
tantas frases e as ações, não está nem aí para as mortes, não vai se importar com os empregos, não vai se importar com a agência bancária que está fechando, com função social, né? Então, só se trata disso. Então, o plano, por enquanto, a reestruturação está andando. Se vai haver alguma mudança, a gente ainda não sabe, a gente tem que aguardar a movimentação. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Os trabalhadores e trabalhadoras só vão conseguir mudar alguma coisa se estiverem envolvidos nas atividades, se estiverem indignados, se quiserem enfrentar esse problema. Porque, nacionalmente, se as pessoas baixarem a cabeça e disserem, não, é isso, eu vou ver, e tratarem o problema apenas individualmente, não vai ter essa solução. Talvez um ou outro, talvez a gente entre na justiça, uns garantem, outros não garantem, mas não é igual a vacina. Dá para falar, o Pardal falou da imunização, da vacina, tal. É exatamente isso, não se trata de um problema individual, se trata de um problema coletivo. A ação da vacinação tem que ser coletiva. Todos nós temos que nos vacinar para poder ter efeito. Não é uma questão individual, eu quero ou não quero me vacinar. É um coletivo. É a mesma coisa aqui da reestruturação, né? A resposta tem que ser coletiva. E é isso, nós vamos ter um calendário de luta para isso. Exatamente, Eneida, você falando no coletivo, mas também como convencer não só os trabalhadores que serão os atingidos, mas como a própria sociedade, porque nessa questão do coletivo, muita gente pensa, a agência que eu estou usando aqui no centro, no meu bairro, ela não vai fechar, e está tudo certo, sem pensar que em cidades, em lugares onde não tem os bancos privados, porque não tem o interesse de atender essa parcela da população, estão lá os bancos públicos, né? Só que a sociedade precisa enxergar isso para poder também aderir aí à luta da categoria. Exato. A gente tem feito esse esforço, né, nas entrevistas, em cartas abertas, exatamente chamar a atenção da sociedade que agora alguém pode não ter sido prejudicado, mas no próximo ano, no próximo mês pode ser ele. Então está todo mundo no mesmo barco. É aquele poema, né, que dizem que é do Brecht, não sei, das flores, né? Primeiro vieram, arrancaram aqui, não fiz nada, depois fizeram tal coisa com alguém, também não fiz nada, agora estão fazendo comigo, não tem ninguém para estar junto comigo, né? Para a gente se proteger junto. É isso. Quando a gente tiver essa ideia de individualismo, que é muito pregada, né, pelo sistema capitalista e agora esse sistema liberal, a gente fica dividido e divide para governar, né? Então, essa lição que todo mundo tem que cair a ficha, né? Que aprender. Exatamente, até porque muitas vezes, quando há manifestações nas portas das agências, né, a população cobra, fala assim, você está atrapalhando a minha rotina aqui, o meu dia a dia, preciso usar o serviço, e não entende a necessidade daquela manifestação, né, porque está brigando não também só pelos trabalhadores, mas por toda a sociedade, para continuar fazendo cumprir aí a função social. Então, que nem você explicou, vocês estão tentando fazer esse trabalho até de conscientização da população, porque não só os trabalhadores, mas acho que o importante também é conscientizar a sociedade a aderir a essa luta, né? Isso. Eu penso que a gente resgatar a função social, a importância da função social dos bancos públicos e das empresas públicas. Agora, em 2020, nós tivemos, assim, uma lição muito clara, né, do papel
das empresas públicas, né? A Caixa Federal, pagando o auxílio emergencial, foram quase 68 milhões de pessoas atendidas, recebendo esse auxílio emergencial, foram mais de 250 bilhões de reais pagos para essas pessoas, e é a Caixa Federal que fez isso, né? Fora todos os programas sociais que ela é a intermediária, né? PIS, PASEP, FGTS, moradia, enfim. E o Banco do Brasil, na questão da agricultura, então, do crédito, isso é importante, o banco público. Eu quero ressaltar, certa vez eu vi um estudo mostrando que nos países europeus, né, que a gente tem uma qualidade de vida melhor, a participação do Estado, a rede de proteção social do Estado, ela é importante para não deixar parte da população na miséria, né? Mesmo dados da Noruega, da Inglaterra, de diversos países, se não há uma rede de proteção social, cerca de 20% da população estaria na miséria. E aqui a gente quer destruir essa rede de proteção. Já não tem, deveria ser maior ainda, né? Mas a gente tem governos, por exemplo, o Paulo Guedes, quando assumiu, antes de assumir, inclusive, em 2018, ele se gabava que poderia privatizar um patrimônio de R$1 trilhão, né? Aquela Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento, né? O Salim Matar, que saiu agora, né, no final do ano, aí, em agosto, feliz, porque fez as contas e tinha 1 trilhão e 200 bilhões de patrimônio público para serem privatizados, né? Além de todo o investimento que o Estado fez na construção desse patrimônio, existe um investimento intelectual de milhares de brasileiros para construir esse patrimônio, para dar sequência ao patrimônio e para dar um atendimento. Então, a privatização da Casa da Moeda, da Eletrobras, da Dataprev, do Banco do Brasil, da Caixa Federal, da Petrobras, não tem sentido, é a entrega do nosso patrimônio. Então, esse debate é importante, a gente realmente ter esses espaços, e a rádio, ela está de parabéns, porque sempre chama esse debate social, sempre está ao lado aí dos trabalhadores, sempre está ao lado da sociedade brasileira, porque o bem-estar dessa sociedade em detrimento de uns poucos ricos que vão ganhar com isso, né? Eu quero chamar a atenção novamente, os pobres salvam os ricos, porque os ricos não produzem, os pobres estão ali com aquele dinheiro dele na economia, tendo que comer, né? Como disse o Pardal. E só lembrando, né, o governo no início da pandemia liberou para os bancos mais de R$1 trilhão para ajudar. Esse dinheiro não chegou na ponta, não chegou ao pequeno comerciante, não chegou ao pequeno empresário, ao industrial, não chegou. Chegou foram liberados 4%, porque aí cai na tal da burocracia, não sei o quê. Quer dizer, o que os bancos fizeram com esse dinheiro? Não é verdade? Então, os ricos, e tem mais, tem notícias, né, que na pandemia, aqueles bilionários, eles aumentaram em 1 bilhão, mais 1 bilhão, as suas reservas, já bilionárias, enquanto 70 milhões de brasileiros dependem do auxílio emergencial, que não vai ter mais. Então, temos 14 milhões de desempregados. No início da pandemia, eu lembro que o governo ficou surpreso, porque eram 40 milhões de pessoas que poderiam receber o auxílio emergencial, eles não sabiam que era tanta gente. Como assim? 14 milhões, mais os informais, os precarizados, os desalentados que não entram nas estatísticas, né? Então, vejam, 70 milhões de brasileiros.
né, que vão deixar de receber o auxílio, e R$ 1 trilhão foi dado para os bancos. É disso que se trata. Então, esse desmonte de Caixa Federal, do patrimônio público inteiro, do Banco do Brasil, e aí, assim, o governo não conseguiu ainda privatizar nenhuma estatal, nenhuma empresa pública como um todo, né? Não conseguiu. Tentou a Casa da Moeda, não conseguiu, tentou agora a Eletrobras, mas por conta de pandemia, de eleições, ainda não conseguiu nada. Mas qual é a estratégia que usam? É reduzir e reduzindo, né? Enxugando, porque tem que privatizar bonitinha para o privado comprar, né? Com problema não. Então tem que ir acertando tudo, enxugando, e vai privatizando as subsidiárias, né? A BR Distribuidora foi privatizada, até TAG foi também uma transportadora de gás da Petrobras, foi privatizada, e aí Banco do Brasil, Caixa, assim, é os seguros da Caixa, é a loteria, é a Previdência do Banco do Brasil, é o cartões, e vai entregando para entes privados tomarem conta. Os trabalhadores ficam com o ônus das metas, né, das vendas das metas, e o lucro disso não vai nem para o país, vai para entes privados. E é assim que vai se comendo pelas beiradas, chama-se. É verdade, a Cidinha está dizendo aqui que as empresas automobilísticas, como a Ford, receberam subsídios e fecharam as fábricas no Brasil. As grandes empresas foram isentadas de impostos, né? E ao contrário que de qualquer assistência aí para a classe trabalhadora. E também valorizando todo o trabalho também da Caixa Econômica Federal, que com o pagamento do auxílio emergencial mostrou ali todo o seu potencial, né? E também um banco que o governo também está dando meio que as costas, mas que foi fundamental no pagamento do auxílio. Isso. Então, essa função social desses bancos públicos agora tem se mostrado na pandemia como são essenciais, né? E mesmo as universidades públicas na pesquisa, Fiocruz, desenvolvimento de vacinas, de estudos. Então, não dá para achar, vamos privatizar que melhora. A gente sabe que não é verdade. Depois, na hora que precisa, que o país precisa, não tem, porque as empresas privadas, veja a Ford, vai virar as costas e pronto. Adeus, são 5 mil empregos, fora os indiretos, fora, né, toda a rede que alimentava a cadeia produtiva, né? Então, essas grandes empresas, e aí eu acho que eu quero ressaltar quando a Cidinha fala, recebeu isenção de impostos, recebeu subsídios, e aí quando quer vai embora, né? Essa é mais uma falácia, né? Que, aliás, para tentarem passar as coisas, vivem de mentira em mentira, né? Eles dão subsídios às empresas, desoneram folha de pagamento, desoneram impostos, sempre com o argumento de que isso vai gerar emprego. A folha de pagamento é muito cara, são muitos impostos, são muitas leis, então isso torna pesado para o empresário, e aí se a gente retira tudo isso, esse empresário vai criar mais empregos. E a gente sabe que isso não é verdade, isso tem se demonstrado ao longo da nossa história uma mentira, porque esse empresário, o que gera emprego é a venda, é o mercado consumidor gera emprego, né? Um comerciante que vende camisas, por exemplo, ele não vai contratar mais um vendedor só porque ele vai ter uma isenção fiscal de alguma coisa, de algum imposto. Ele vai contratar mais um vendedor se tiver gente para comprar as camisas. Ou então, a fábrica que produz a camisa não vai produzir mais camisa por causa disso. Não vai ter mais gente trabalhando na fábrica para produzir mais camisas se não tem gente para comprar, né? Então, essa é outra historinha que eles contam para gerar emprego.
e nunca gerou emprego, né? Isso já foi lá atrás, sempre assim, vamos desonerar a folha para gerar emprego. E o emprego saiu de 5 milhões para 14 milhões. Simples assim, né? Então, eu acho que esse debate é importante da função social das empresas públicas, né? E também do quanto que esses governos liberais, eles se utilizam da riqueza do Brasil para darem essa riqueza para os entes privados lucrarem. E o povo está sem emprego, está na miséria, e é isso tudo que a gente já sabe. É um descompromisso. Eneida, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. A intenção foi mesmo trazer você para colocar a situação da categoria dos bancários, principalmente esse plano aí de reorganização do Banco do Brasil. Eu queria que você falasse aí da agenda do sindicato, tem outras manifestações já marcadas, vocês estão esperando alguma resposta, né? E também, assim, reforçar para a população se conscientizar da importância desses bancos públicos, a função social. Isso, nós temos a comissão de empresa, né, do Banco do Brasil vai se reunir hoje e avaliar o movimento de sexta-feira e estipular um calendário, porque, como eu disse, a resposta tem que ser nacional, então não adianta cada um fazer uma coisa em momentos diferentes, a gente tem que ter uma unidade e ganhar a pressão fazendo atividades em conjunto com o país inteiro, né? Então, nós esperamos aí essa reunião, esperamos o lançamento de um calendário, e estamos também pensando, né, avaliando as medidas judiciais a serem tomadas, né? A nossa federação também está reunida e quer, em nome de todos os sindicatos filiados a ela, são 23 sindicatos aqui no estado de São Paulo, né, essa Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul, entrar com coletivas que impeçam os danos, por exemplo, os caixas, vai ser também mais uma maldade, né, com os caixas. Eles têm uma gratificação e já contam com aquela gratificação ao longo de muitos anos, né, vão retirar essa gratificação que eles têm, viram todos escriturários, estão em excesso, se virem, só vão ganhar se abrirem caixa, e a gente sabe muito bem que então o salário deles vai ser reduzido, né? Então, a tentativa de mobilização, nós sabemos que todo mundo está indignado e nós estamos esperando aí esse calendário e, com certeza, os nossos bancários aqui da nossa região, que sempre foram muito ativos, muito politizados, muito mobilizados, vão dar uma resposta à altura, né, para esse plano de reestruturação, né? E, novamente, para a população, dizer da importância do banco público no atendimento a você, né, que vai ao banco e que quer ser rapidamente atendido, quer ver o seu problema solucionado. Então, quanto menos funcionário tiver, quanto menos agência tiver, a solução esse bom atendimento, né, essa rapidez, vai ficar inviável, né? Fica cada vez mais inviável, mas isso não é culpa do funcionário, isso é culpa de um governo que olha apenas para a privatização, né? Olha, não sabe, quer dizer, não quer saber, tem uma orientação de que vamos dar o nosso patrimônio, a nossa riqueza para os grandes bancos, né? O sistema financeiro e para os entes privados lucrarem e não darem um serviço de qualidade. Muito bem, Eneida, queria agradecer aqui a sua participação no Manhã RBA Litoral, que trouxe aí as explicações, como é que está aí essa movimentação em defesa do Banco Público, do Banco do Brasil, também da Caixa Econômica Federal, e a gente te aguarda aqui em outra oportunidade, no decorrer aí do movimento, das manifestações. A Rádio RBA Litoral está sempre aberta para esses movimentos.
Muito obrigada. Obrigada, Tânia. Obrigada aos ouvintes. Bom dia. Ótimo dia. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.